Saudações a todos. Kardec, no Livro dos Médiuns, nos afirma que todos somos médiuns, né? Então, de uma forma mais ostensiva ou menos ostensiva, todos nós temos essa percepção, né? Essa percepção que pode ser aprofundada na medida em que vamos estudando, esclarecendo, vivenciando. E é muito interessante que desenvolvamos as percepções mediúnicas, o chamado sexto sentido por todos, né? Porque é sempre uma ferramenta muito útil que nos ajuda a buscarmos a inspiração com o mais alto e a sentirmos fluir, né, as inspirações, os conselhos amorosos, as intuições que nos ajudam muito. Então, mas para tudo isso há todo um preparo, né? E uma busca de entendimento e de experiências nesse sentido. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele fala sobre a inspiração mediúnica. A criatura humana é um ser interdimensional. A tendência materialista de torná-la um bloco compacto de massa em diferentes estados de condensação já não encontra guarida nos estudos atuais mais avançados. Observando-se a penetrabilidade de seu psiquismo nas mais diversas criaturas, desde o aço aos materiais sintéticos, vencendo as distâncias para detectar imagens e sons, transmitindo ideias e dominando variados objetos e seres humanos, constata-se-lhe a independência ao cérebro pelo qual se manifesta, assim como condensando ou desmaterializando os agregados corpusculares. Desta forma, os experimentadores sinceros e percussientes confirmam as informações espiritualistas a respeito da imortalidade da alma e da sua comunicabilidade. Então, ele está afirmando aqui que o experimentador sincero, ele confirma. O experimentador sincero, ele confirma, porque não há como negar pelas experiências, né, a imortalidade da alma e a sua comunicabilidade, né? Como negar fatos? Por isso que nós dizemos que a doutrina espírita, o Consolador, ele veio na sua feição tríplice, né? Filosofia, ciência, de fundo religioso. Então, ciência por quê? Porque foi através dos experimentos, através da comunicação dos próprios espíritos que falavam através de médiuns. Então, um experimentador sincero não tem como negar, desde que ele se entregue à cuidadosa pesquisa, à cuidadosa observação, ele constatará que existe comunicação do plano espiritual com o plano carnal, não só através do pensamento, através das intuições, através da audiência, quer dizer, ouvir a voz do espírito que fala, mas também através do médium que transmite o pensamento do espírito, né? Verbalizando o seu pensamento. Isto posto, a mediunidade adquire cidadania e passa a merecer acuradas observações, cujos resultados positivos poderão contribuir grandemente para o bem-estar das pessoas através do seu correto comportamento moral. A inspiração mediúnica, em face dessa capacidade de registro psíquico pelos indivíduos reencarnados, sempre se fez responsável pelos acontecimentos de grande porte ou aqueloutros do cotidiano de todas as criaturas. Desde a consagrada inspiração de que Moisés foi objeto no Monte Sinai ao receber o Decálogo, que são os 10 mandamentos, até as magníficas manifestações espirituais a que se referem
todas as obras antigas, seja das religiões ou da filosofia, o fato mediúnico é uma constante. Na raiz de quase todos os acontecimentos históricos, encontramos a inspiração das mentes desencarnadas, interferindo nos comportamentos humanos de maneira eficiente e vigorosa. Jesus transitou no mundo em constante sintonia com Deus e, sob sua divina inspiração, fazendo-lhe a vontade. Saulo foi conduzido por ele desde o encontro às portas de Damasco, tornando-se médium seguro e ideal para dar prosseguimento ao seu ministério e instalar na terra os alicerces do reino de Deus. Então, aqui ele está trazendo, que a mediunidade é de todos os tempos. Médiuns houve em todos os tempos, mas agora, por essa vivência dentro da doutrina espírita e pela propagação dessas vivências e deste aprendizado, ela se faz mais presente, mais conhecida e mais divulgada. E em número maior, o número de médiuns é cada vez mais expressivo. Mesmo porque nós sabemos que nessa transição para tempos melhores, uma característica que já faz parte de nós, de forma mais embrionária, mais acentuada, ou não, mas a intuição. A intuição será ali a primeira ferramenta presente em todos nós, que já se apresenta em alguns mais leve, outros de uma forma mais acentuada, mas ela ganhará um campo imenso na medida em que o homem for se espiritualizando. Então, Saulo foi conduzido, já vamos lá. Os cristãos primitivos comungavam com os seus mortos em regime de assiduidade. Nós sabemos que aos tempos de Jesus, os primeiros cristãos ali naqueles 300 primeiros anos, essa comunicação, através dos cristãos que eram médiuns, era uma constante. Constantino teve a visão de Cristo e teria dele recebido instruções. Submetendo-se-lhe às diretrizes durante a batalha nas Rochas Vermelhas, perto da ponte Milvius, saiu vitorioso contra Maxêncio. Então, ele relata que ele teria tido uma visão do Cristo e teria recebido uma instrução e conseguiu ganhar essa guerra. Nós sabemos que, de modo geral, aqui sem julgamento, mas de modo geral, muitas vezes, nós temos ali na nossa visão, a ideia de que a sensação de que estamos recebendo diretamente ali aquela presença de Jesus, aquela presença de Maria, dentro de uma visão, dentro da vidência. E nem sempre pode ser, evidentemente, claro que pode ser. Mas há muitas situações que são espíritos que se assemelham, que trazem a mensagem, que se assemelha à mensagem do Cristo, à mensagem de Maria, quando muitos relatam que viram Maria, muitos, sem dúvida nenhuma, viram a própria Maria. Outros viram espíritos semelhantes, que trazem ali a mensagem, Luzia, a jovem que resistiu a Diocleciano, fez-se instrumento dos espíritos até ser decapitada com o estoicismo. Atravessaram a história homens e mulheres incontáveis,
todos portadores de sensibilidade mediúnica, inspirados e humildes, lograram realizar grandiosos labores com os quais promoveram a cultura, a arte, a ciência, a civilização. Mais recentemente, Einstein teve a visão da origem do universo e elaborou a fórmula que sintetiza todo o conhecimento em torno da energia e da matéria, do tempo e do espaço. A visão quântica do mundo, ao invés de ratificar o materialismo ancestral, ofereceu respostas seguras para o espiritualismo em geral e para o espiritismo em particular. Nesse infinito campo de energias em diferentes estados de manifestação vibratória, a realidade maior é o espírito imortal, agente do corpo e por ele responsável. Advindo-lhe a desintegração das moléculas pelo fenômeno da morte ou transformação biológica, o espírito prossegue independente, em sintonia com os campos vibratórios nos quais se movimentou. Olha, em sintonia nos campos vibratórios nos quais se movimentou. Então, isso é muito importante. Nós sabemos que todas as noites nós nos desprendemos do corpo e ficamos mais livres, né? A nossa alma se liberta e o nosso espírito se movimenta em determinados ambientes. Que ambientes são esses? Aqueles que buscamos, aqueles que temos prazer de estar, independente de que tipo de ambiente, bom, ruim, é o que agrada, é a afinidade. Né? Então, buscamos determinados ambientes ao nos desprendermos no processo do sono. Então, no desencarne, o nosso ser, né, o nosso espírito, prossegue independente, em sintonia com os campos vibratórios nos quais se movimentou. Por que nos quais se movimentou? Porque vamos nos manter nos mesmos campos vibratórios? Porque a morte não opera milagre. Nós fechamos os olhos aqui, os olhos do corpo de carne, fechamos pela última vez no instante da morte, quando nossa alma se liberta, e vamos abrir depois lá no plano espiritual, mas onde? No paraíso? Nos campos celestes? Não, nos campos vibratórios nos quais nos movimentamos, ou seja, onde o nosso padrão vibratório permite, onde a nossa onda vibratória permite, de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos ideais, né? Com os nossos ideais, dentro das vibrações que nos são peculiares, né? A interferência psíquica ocorre naturalmente em processo de afinidade, permitindo que o desencarnado transmita aos seres terrestres, nos seus corpos, as ideias, os impulsos, a inspiração. Como a grande maioria desencarna em lamentável estado de fixação dos prazeres ou das mágoas, dos interesses mesquinhos ou das paixões inferiores, pululam no mundo espiritual os aflitos, os perturbadores, os invejosos, os infelizes. Porque se movimentam e atuam nas faixas vibratórias mais grosseiras, nas quais os indivíduos invigilantes permanecem psiquicamente, a inspiração mediúnica faz-se abundante por automatismo ou de forma consciente, gerando tumultos, conflitos e caos. Certamente, quando se elevam os padrões mentais e morais no comportamento terrestre, fenômeno correspondente dá-se, facultando a inspiração superior e dignificadora, procedendo daqueles outros enobrecidos cujas existências terrenas foram verdadeiros evangelhos de feitos de amor e de abnegação.
Estes, no entanto, são dias de transição e de aturdimento, resultando em inspirações mediúnicas portadoras de conteúdos afligentes por efeito do estágio moral inferior em que se detém o planeta e os seus habitantes, exigindo que logo ocorra uma reação mental e moral das criaturas, que passarão a hospedar-se em círculos vibratórios mais dignos, portanto propiciadores de identificação enobrecida com os guias e mentores vinculados ao divino pensamento. Então, aqui nesse texto também, o alerta para esses dias de transição. Dias de transição, de aturdimento, como Manuel Filomeno coloca, que traz inspirações mediúnicas afligentes, angustiantes, né? E um grande número, estamos nos deixando levar por essas vibrações que nos alcançam pelos nossos descuidos, né? Então, é da época, é dos finais dos tempos, é essa época de transição em que o cerco se fecha mesmo, esta luta do plano do bem, do plano amoroso, daqueles que abraçaram a causa do Cristo, e a luta daqueles que preferem manter-se rastejantes como vermes, né? Sendo que nós não nascemos para nos rastejar como vermes. Nós retornamos ao palco da vida e o espírito, tanto aqui encarnado como desencarnado, ele não foi criado para se rastejar como verme, e sim para alçar voos mais altos. Então, há aqueles que conseguem, mesmo apesar de todas essas dificuldades vibratórias, de todas essas infiltrações, de toda essa infestação de pensamentos desorganizados, de pensamentos afligentes, pessimistas, de pensamentos manipuladores, né? Toda essa aflição que se vive hoje de uma forma, toda essa aflição que se vive hoje de uma forma tão intensa, né? Para que consigamos superar essa situação, é preciso que nos coloquemos em condições de elevar o nosso pensamento, né? Higienizar a nossa casa mental. Então, ninguém permanece indene à inspiração das mentes com as quais se afina, consciente ou inconscientemente. Não obstante a liberdade de pensar e o livre-arbítrio para decidir, faculdade de que todos dispõem, é inevitável que o cultivo das ideias coloque-os em faixa vibratória correspondente, na qual outras mentes se fixam, dando origem ao intercâmbio, portanto, à inspiração mediúnica. Cabe desse modo a cada um, como decorrência de sua sintonia mental, alterar o campo no qual situa as suas aspirações, porquanto, onde põe os seus tesouros, aí estará também o seu coração, conforme o ensinamento evangélico. A inspiração mediúnica é inevitável, estabelecendo a necessidade de cada indivíduo ser interdimensional, que é ascender às faixas superiores da vida e aí aurir a força e o comando para agir e prosseguir com acerto e em paz. Então, possamos nós nos colocar em condições, possamos nós conseguir recursos, né? Os recursos que sempre falamos, que está à disposição de todos nós, para elevar mais o nosso pensamento, mantermos o pensamento numa faixa vibratória mais equilibrada, alcançando a sintonia com os espíritos amorosos que nos auxiliarão assim, por essa comunhão de pensamentos, por essa aproximação, né? Por essa afinidade que se faz e que se intensifica, nos auxiliarão a conseguirmos passar por esses tempos tão turbulentos. Reflitamos muito e que fiquemos em paz.
Olá, hoje nós vamos encerrar o tema Viciações Mentais, que é o capítulo 9 do livro Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Franco. Então, o tema de hoje que encerra, os 4 vícios mentais apontados pela benfeitora espiritual, chama-se indiferença. Vamos lá. Nos estados depressivos, a apatia se manifesta, não raro, dominando as paisagens emocionais da pessoa. Apatia quer dizer insensibilidade emocional ou indiferença. Então a Joana vai começar falando da doença, da depressão, estado depressivo. Porém, o foco, o ponto principal aqui é uma viciação mental que pode nos acometer, a qualquer um de nós. Então, nos estados depressivos, a apatia se manifesta, não raro, dominando as paisagens emocionais da pessoa. Essa apatia ou indiferença impede a realização das atividades habituais, mantendo o interesse por quaisquer objetos. É uma indiferença tormentosa que isola a pouco e pouco o paciente do mundo objetivo, alienando. Então, quem já conviveu ou quem passou, pelo processo de depressão, é exatamente isso que acontece. A pessoa vai perdendo o interesse pela vida, vai se isolando, muitas vezes não consegue levantar da cama, manter hábitos de higiene, porque perde o interesse mesmo, vai sendo minada as forças. Mas isso, como ela coloca, é uma questão psicopatológica, é uma doença. Além dessa manifestação psicopatológica, há aquela que resulta da viciação mental, em não se preocupar com as outras pessoas, nem com o lugar onde se encontra. Engraçado que a gente consegue entender, identificar os sintomas de uma depressão, mas a gente coloca uma maquiagem, uma roupagem nesse tipo de indiferença, que é em não se preocupar com os outros. E não é raro isso acontecer. Eu estava me lembrando, inclusive, recentemente, de um post de um médico no Instagram, e ele falou que foi atender ali um jovem e observou, um adolescente ali, a mãe respondendo por tudo, desde o momento da ficha ali na recepção, e ele ali com os olhos baixos no celular, sem olhar para os lados, sem cumprimentar ninguém, e depois ele entrou em consulta da mesma forma. A mãe que respondeu tudo, ele não respondia nada ou dava de ombros. Então, esses isolamentos aí são perigosos, Porque, veja, uma criança ou um adolescente que fica ali preso ao seu mundo interior, então, ou as questões que ele interage, ele tem essa indiferença. Se ele não consegue levantar o olho para cumprimentar alguém, ele não está enxergando nada além dele mesmo. Olha que difícil. Isso acomete a vários adultos também. E nós vamos ver mais situações que Joana de Ângeles vai colocar com muita propriedade. Então, tão grave quanto a primeira, ou seja, tão grave quanto o estado de doença, essa indiferença provém de vários conflitos, como as decepções em relação à própria existência, em demasiada valorização do secundário em detrimento do essencial, que é a própria vida, e não aqueles que a utilizam egoisticamente, de forma infeliz, com desrespeito pelo próximo, pela sociedade. Então é aquilo, estar se isolando, não se importando com nada nem ninguém. Faltam valores morais, Ou até mesmo aquela questão da competição. Então, eu em primeiro lugar, não importa
O resultado tem que ser favorável a mim. Não importa se eu vou pisar por cima de alguém, se eu vou prejudicar alguém. Entendem essa indiferença? Então, decepções em relação à própria existência. Quantas pessoas estão falando, né, que estão decepcionadas com a vida, com a Terra, que a Terra não tem jeito, sendo que o problema não é o planeta, o problema são as pessoas. Então, aí você justifica que você se decepcionou com o outro, que alguém te feriu, então você passa a ser indiferente com um terceiro, com os sentimentos de uma outra pessoa, né? A valorização do secundário em detrimento do essencial. O que é o essencial? São os valores morais, são as aquisições morais, a evolução moral de cada um de nós. Isto é o essencial. O resto é secundário, né? Nós estamos encarnados, nós necessitamos estar encarnados, nós necessitamos trabalhar, estudar, evoluir materialmente, mas isso é uma parcela da nossa vida. Nós somos espíritos eternos, então isso é secundário. Quando passamos a valorizar demais a matéria, nós caímos nessa questão da indiferença, porque a competitividade fica mais exacerbada em nós, né? A gente passa por cima, né? Aquele indivíduo sem escrúpulos, como se diz. Noutros casos, a atitude egocêntrica, que remanesce da infância e não alcançou a maturidade psicológica na idade adulta, sentindo-se o ser desconsiderado, desamparado, sem chance de triunfar. O cansaço decorrente de tentativas malogradas de autoafirmação, de empreendimentos perdidos. O desamor, em razão de haver aplicado mal o sentimento, como troca de interesses ou vigência de paixões. O abandono de si mesmo pela falta de autoestima. Para esse tipo psicológico, é mais fácil entregar-se à indiferença, numa postura fria de inimigo de todos, do que lutar contra as causas deste comportamento. Vejam que parágrafo importante. Então, o que é o egocentrismo para a psicologia? É o conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que o indivíduo se refere essencialmente a si. Ou seja, você olha só para você. Você em primeiro lugar, né? O egoísmo. E aqui ela elenca situações ali na infância, dificuldades. Quando o indivíduo atinge a idade adulta, ele ainda tem atitudes infantis, de falta de comprometimento. Há quantos casos, né, de homens já, de mulheres, que têm essa atitude infantil, que ficam dependendo dos pais, né? E os pais ali já numa idade mais avançada. Então, é uma indiferença em relação ali a uma pessoa mais velha que ainda tem que trabalhar e prover muito mais, quando ela teria ali que aproveitar um pouco mais a vida, descansar um pouco. Então, aquele peso de uma responsabilidade muito maior, né? Ou então, de afirmar que são assim por conta dos pais ou por conta do outro, do que fizeram para ela, sabe? Aquela questão da vitimização, a gente não enxergar, né? Não autorresponsabilizar-se pelas nossas dificuldades. Então, nós estamos indiferentes ao sentimento dos outros, né? Quando nós estamos ali rotulando, culpando os outros, né? Aqui, questão de tentativas de autoafirmação, né? Que coisas que não dão certo, então aí você se torna indiferente, porque você não vai fazer o certo, porque o certo você não conseguiu o resultado que você gostaria. Então, todo mundo faz errado, trapaceia, você vai fazer também. Você vai passar por cima dos outros, né? Vai ter essa atitude indiferente. Questão dos sentimentos, né? Quantas pessoas são feridas ali num relacionamento e acabam ali falando, estou blindada,
Agora eu piso em cima mesmo. Eu não me deixo, né, amar outra pessoa, não permito. Eu amo, ele me ama mais, ou ela me ama mais porque eu não quero sofrer, né? Isso é ser indiferente. Ou há tantas, né, que já buscam, já enveredam ali para agressividade, para amargura, né, culpando, né? É uma situação que você precisa mergulhar em si, né, para você entender quais são as causas desse comportamento e começar a mudar. Exige um esforço muito grande, mas, por outro lado, um alívio que vem depois, né? A satisfação de você ter vencido uma dificuldade, trocar um vício por uma virtude. Vício mental profundamente alienador, arraigado nos derrotistas. A indiferença termina por matar os sentimentos, levando o paciente a patologias mais graves na sucessão do tempo. Então, são pessoas mais frias, né? E uma pessoa fria é diferente de uma pessoa pragmática, né? Uma pessoa pragmática é aquela que entende o que está acontecendo, arregaça as mangas e fala, né? Se pergunta o que eu devo fazer para resolver. Como eu posso resolver? Como eu tenho que reagir? É diferente de uma pessoa fria, né? Uma pessoa fria, ela não está ali muito pouco, né, ou zero preocupada com o resultado das suas ações, com o que ela vai causar no outro, que tipo de sentimentos ela vai causar no outro, né? Então, tá aqui como a Joana coloca, inclusive no texto tá em itálico, tá destacado. A indiferença termina por matar os sentimentos. Caracteriza também a personalidade esquizofrênica de muitos títeres e algozes da humanidade, a insensibilidade que resulta da indiferença quando praticam crimes, por mais hediondos sejam. Títeres são governantes, né? Olha a responsabilidade daqueles que abraçaram a prova do poder e da riqueza. Uma atitude de uma pessoa indiferente, ela vai comprometer milhares ou milhões de pessoas. Inicia-se, às vezes, numa acomodação mental em relação aos acontecimentos, como mecanismo de defesa, para poupar-se a trabalho ou a preocupação, caracterizado num triste conceito. Deixa pra lá. Também está grafado aqui em negrito. Tamanha é o peso disso. Então, a indiferença inicia-se na acomodação. Então, não vamos mais nos preocupar com isso, não vou lutar contra isso, todo mundo faz, não tem jeito, deixa pra lá. Né? Eu não posso fazer nada, então deixa pra lá. Sendo que nós viemos para agir na seara do Pai, para trabalhar, né? Para fazer algo diferente em prol da humanidade. Todos nós temos uma responsabilidade, né? Um papel importante a cumprir pela nossa própria evolução e para a evolução do planeta. Toda questão não resolvida retorna complicada. E é verdade, né? A gente não quer fazer hoje a lição de casa, a limpeza, amanhã vai ser bem pior, né? Retorna mais avolumada, os problemas crescem mais, ficam mais difíceis, né? A ação ela vai ter que ser mais intensa, mais dolorosa. Ninguém se pode manter indiferença no inevitável processo da evolução. A vida é movimento e o repouso traduz pobreza de percepção dos fenômenos em volta. Então, não adianta ter a intenção. Temos que agir, colocar movimento. E a indiferença, ela nos coloca num estado de estagnação. Terminada uma cerimônia religiosa em plena natureza, fez-se um imenso silêncio que tomou conta de todos os presentes. Sensibilizado, um jovem disse ao seu pastor: "Nunca percebi tão grande e profundo silêncio." Ao que o outro respondeu: "Nunca havia ouvido toda a música das galáxias
nas suas revoluções siderais. Então, essa comparação que ela está fazendo, né? Um apontamento indiferente, não percebeu nada, e o outro ouviu uma música profunda. Quando a indiferença começar a sinalizar as atividades emocionais, faça urgente interrompê-la. Aplicar-lhe a terapia da mudança do centro de interesse emotivo, despertando outras áreas do sentimento, adormecidas ou virgens, a fim de poupar-se o indivíduo à sua soberania. Acostumando-se-lhe, inicia-se uma viciação mental mais difícil de ser corrigida, por ter um caráter anestesiante, tóxico ao longo do tempo. Então, o que a Joana começa a colocar aqui é como agir, né? Ao menor sinal, nós temos que começar a combater a indiferença. Tem que interromper, né? Porque se a gente deixar ela tomar corpo, ela vai se tornar uma viciação muito intensa, né? As palavras que ela usa aqui, ó, anestesiante e tóxica. Se o estresse responde pela sua existência, em alguns casos, o relaxamento, acompanhado de novas propostas de vida, produz efeito salutar, que deve ser utilizado. O fluxo divino da força da vida é incessante, e qualquer indiferença significa rebeldia aos códigos do movimento, da ação, proporcionando hipertrofia do ser e paralisia da alma. Uma análise do próprio fracasso em qualquer campo redunda eficaz para retirar proveitosa lição dele e levantar-se para novas tentativas, né? Quanta necessidade de nos conhecermos, né? E de sermos aí pragmáticos. O que nós encontramos em nós? Estamos alimentando a indiferença? O que eu tenho que fazer para melhorar, para anular, para combater, né? Que ponto eu devo fortalecer, né? Que ponto, que potencialidades eu devo fortalecer para combater a indiferença? Nas experiências retributivas da afetividade mal direcionada, das quais resulta a síndrome da indiferença, a escolha pelo amor sem recompensa, pelo bem sem gratidão, emula o indivíduo a sair do gelo interior para os primeiros ardores da emotividade e da autorrealização. Então, a gente vai ter que buscar ali no trabalho, no outro, no relacionar-se, né? Sair desse mundo que só a nós interessa, e começarmos a interagir com outras pessoas e entrarmos em contato com pessoas que necessitam, né? Então é só o amor que vai, né? A caridade, o trabalho ali assistencial que vai preencher, né? Nós vamos perceber uma outra realidade e vermos o quanto nós somos afortunados. Nunca deixar que a indiferença se enraize. E se por acaso crer que a própria vida não tem sentido nem significado, num gesto honroso de arrebentar algemas, deve experimentar dar-se ao próximo. A quem deseja viver, a quem na paralisia e na enfermidade busca uma cota mínima de alegria, de companheirismo, de afeto e de paz. Quantos estão nessa situação que gostariam ali de ter uma nova chance, de ter novamente saúde, vigor? E nós temos tudo isso. Então é esse contato que vai mudar o nosso olhar, vai limpar as nossas mentes, né? Fazer com que a gente goste do outro, goste da vida, não se torne uma pessoa indiferente, jamais. As necessidades, né? Indiferente às necessidades do outro, a dor do outro. Fazendo, esse indivíduo descobre que se encontra consigo mesmo no seu próximo ao doar-se, assim recuperando a razão e o objetivo para viver em atividade realizadora. Como o trabalho é uma bênção, né? O trabalho, a ocupação, a mente ocupada com coisas boas e não viciada, né? Esses vícios mentais, como colocou a Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles.
Então fica aqui, terminamos esse tema e vamos começar um novo na próxima palestra. Que Deus nos abençoe e nos envolva. Que assim seja.